E a Biov, a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, revisou algumas das suas estimativas para o complexo soja, aumentando os números de produção, exportações e processamento de soja para essa nossa temporada 2020-21. E é sobre esses números que a gente vai conversar agora com o seu economista-chefe, o Daniel Amaral, para a gente entender a importância disso para o complexo e como esses números, então, foram revisados. Não é isso, Daniel? Boa tarde, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas novamente. Boa tarde, muito obrigado. Um prazer sempre conversar com você e com todos que nos ouvem. Prazer é nosso. Daniel, falando primeiramente desse número maior para a nossa safra de soja, 134,8 milhões de toneladas. Como é que a Biov vai fazendo a sua avaliação dessa fase final da safra, uma safra que foi marcada por irregularidade, atraso no plantio, depois atraso na colheita, essas perdas de qualidade bastante severas que foram registradas, mas no final a gente colhendo aí uma safra cheia. Qual é a avaliação nesse momento da Biov para a safra 2021 do Brasil? Olha, a avaliação é que a cadeia produtiva da soja é uma cadeia produtiva muito preparada para enfrentar diversas intempéries que acontecem, né, ao longo do caminho, né? Então teve essa questão climática, teve o atraso, né, no plantio, enfim, agora teve essa parte mais relacionada com a umidade, mas tudo isso mostra que o setor está preparado para enfrentar as adversidades e manter a liderança brasileira na produção e nas exportações mundiais de soja. Acho que isso é importantíssimo destacar. O setor ele tem investido há muito tempo em melhoria do plantio, em melhores variedades, investido em logística, infraestrutura portuária. Então, além, claro, de cada vez uma gestão cada vez melhor, né, de toda a cadeia produtiva. Então, isso mostra que é um setor muito preparado e capaz de manter o Brasil nessa liderança. Eu vejo isso dessa forma, com olhos bastante positivos em relação a esse fato. Certo. Então a gente vai colhendo esse volume considerável de soja, essa manutenção do nosso protagonismo, da nossa liderança é extremamente importante, principalmente porque isso vai acarretar naturalmente num volume maior de soja sendo exportada e também de soja sendo processada aqui no Brasil, o que a gente pode acho que começar pelo processamento, Daniel, porque é uma forma de agregar valor à soja, que é determinante para a nossa economia, para o complexo soja de uma forma geral, e como disse, há poucos dias o André Nassar, que é presidente da Biov, num fórum que eu acompanhei, ele falou, a gente precisa e quer esmagar mais soja aqui no Brasil, né? Exatamente. Nós estamos prevendo aí um esmagamento de pelo menos 47 milhões de toneladas de soja esse ano. É um esmagamento recorde. O ano passado tivemos um desempenho muito positivo da indústria, que fez um esforço bastante importante, né, para suprir o Brasil com todas as matérias-primas necessárias, o farelo de soja para as rações animais, o óleo de soja para alimentação humana, né, para uso industrial e também para a produção de biodiesel. Então, para esse ano de 2021, com a retomada do crescimento econômico e com o aumento das exportações também de farelo, esperamos um fortalecimento da cadeia produtiva, claro, com o fortalecimento também da indústria. Quando a gente fala nessa retomada do crescimento econômico e a gente olha para a indústria da soja, Daniel, quais são as perspectivas da Biov nesse momento? A gente tem espaço e demanda para essa soja que está sendo processada, principalmente por quais setores? Biodiesel e ração, esses são os dois. São dois setores também num bom momento que acabam motivando essa vontade de aumentar o processamento de soja, essa necessidade de aumentar? Com certeza, veja só, pelo lado das exportações, o Brasil vem crescendo a participação, as vendas para mercados cada vez mais diversificados. Vemos o Sudeste Asiático crescendo muito a participação nas exportações brasileiras de farelo de soja, né? Logo, logo deve aí passar até o mercado europeu, né? Que já há muitos anos é o nosso principal cliente. Então, o Sudeste Asiático crescendo bastante. O mercado interno, né, a indústria de proteína animal também demandando bastante farelo de soja.
Por quê? Porque é um produto de altíssima qualidade, acho que é importante destacar isso, né? O teor de proteínas, né? E tudo aquilo que o farelo de soja proporciona para essa nossa vibrante indústria de proteína animal. No caso do óleo de soja, a indústria é bastante focada no mercado interno, né? Vamos ter exportações esse ano também. O mercado internacional precisa dos nossos produtos, mas o mercado interno aí é o carro-chefe, está proporcionando aí um crescimento da produção de óleo de soja para uso na parte da alimentação humana, né, que a gente conhece, as preparações alimentícias e o biodiesel, que agora em 1º de março começou com 13% da mistura. Então o Brasil dando mais um passo no Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel. Já somos o 3º maior produtor mundial e consumidor também de biodiesel, caminhando rapidamente aí para chegar, quem sabe, aí a liderança também na produção internacional de biodiesel, né? Então isso é um fato muito positivo. O Brasil ele é um exemplo internacional em termos de participação das energias renováveis na sua matriz energética, e o biodiesel certamente está contribuindo para que isso seja cada vez melhor. Muitas pessoas me perguntaram nesse começo de ano, Daniel, tanto pelo próprio Notícias Agrícolas quanto pelas nossas redes sociais, se a gente busca ou se o Brasil busca ampliar a sua participação também nas exportações de farelo e de óleo de soja. O ano passado, com problemas na Argentina, a gente acabou ocupando aí um espaço deixado pela Argentina, que é o maior produtor exportador mundial de farelo e de óleo, e essa busca, então, da gente, de saber se a gente tem espaço e condições de ampliar a nossa participação nesses dois mercados externos, farelo e óleo. É uma meta do Brasil e caminhamos já para isso, Daniel, para aumentar esse market share? Com certeza temos todas as condições para isso, temos infraestrutura portuária, temos uma logística que está se aperfeiçoando ano após ano, vemos aí uma grande melhoria nas partes das rodovias, ferrovias, nas hidrovias. Então, claro que a gente pode ainda melhorar muito, mas certamente se a gente considerar numa perspectiva mais ampla, numa janela maior, a gente vai ver que o Brasil já evoluiu bastante, né? A soja brasileira é reconhecida internacionalmente pela sua qualidade, pelo teor de proteínas, então também temos esse aspecto de qualidade muito bem atendido. E a gente está vendo, né, como você bem pontuou, a Argentina, é claro, é um grande competidor no mercado internacional de farelos e de óleos, mas o Brasil tem crescido também, e agora, nesse ano, deve haver um aumento, né, da demanda internacional por farelo de soja. O mercado asiático vai precisar de mais farelo de soja para poder fazer a intensificação e a tecnificação das rações para a produção de aves e suínos, né? A gente vê na China uma demanda muito forte pelo grão, mas a gente vê também no Sudeste Asiático uma demanda crescente pelo farelo de soja. Então isso, com certeza, o Brasil ele consegue suprir e atender com bastante eficiência. No caso do óleo de soja, o Brasil ele vai continuar exportando, né? Estamos prevendo aí uma exportação de 600 mil toneladas, mas a indústria esse ano está bastante concentrada no atendimento da mistura obrigatória de biodiesel, no crescimento do mercado doméstico. Então o Brasil se mantém aí no mercado internacional como um player importante no óleo de soja, mas com uma atenção especial para o mercado doméstico. Daniel, se a gente olha para as receitas também geradas com essa exportação, principalmente, as exportações de soja, elas estão já há alguns anos carregando números que impressionam, que enchem os olhos, né? É o principal item da pauta exportadora do Brasil e a estimativa da Biov é que a exportação do complexo soja deverá gerar divisas históricas de 45,2 bilhões de dólares nesse ano. Qual a importância de tudo isso para o andamento aí do nosso agronegócio e principalmente para ajudar a fazer a economia do Brasil começar, quem sabe, a respirar sem a ajuda de aparelhos no momento onde a gente está tão sufocado por conta da pandemia? Essa é uma excelente pergunta, eu acho que é um ponto muito importante. A cadeia produtiva da soja contribui com o crescimento do Brasil já há muitos anos, tanto pelo suprimento de matérias-primas aqui para a produção de proteínas, de óleos e também de biodiesel, quanto na parte das exportações. Então você está tocando num ponto muito importante que é a geração de divisas, né? A gente está vendo aí o quanto que o Brasil
está se esforçando para superar essa pandemia. Então, esse aumento da geração de divisas é importantíssimo, porque é com a geração de divisas que o Brasil também pode importar outros produtos, pode importar tecnologias e outros bens e serviços necessários. Então, é um fato muito positivo. O Brasil ele vai crescer tanto em volume quanto em preços, e isso certamente gera efeitos, um ciclo virtuoso de crescimento em toda a cadeia produtiva. Gera mais empregos, gera renda e gera também mais oportunidades de investimento em tecnologias e aumento de produtividade, que no fundo é isso que tem mantido o Brasil na liderança há tanto tempo. E se a gente observa esse papel da soja, ele vem crescendo de forma exponencial, né, Daniel? Talvez você use termos muito melhores do que os que eu estou empregando aqui por conta da sua especialidade, mas assim, eu percebo que a gente cresce em volume de uma forma, mas cresce ainda mais expressivamente. A gente tem esse favorecimento da questão cambial, imagino que isso seja também um ponto importante, mas mais do que isso, a gente vê também produtores, além da cadeia, no pós-colheita, né, da porteira para fora, ser beneficiado, o próprio produtor tem recebido bons preços, de forma que ele possa investir mais na sua propriedade, continuar aumentando a sua produção e garantindo esse crescimento constante, não só em volume, em receitas, mas em importância para a nossa economia, né? Exatamente, exatamente. A gente está falando de um setor que certamente investe aquilo que recebe na melhoria da produtividade, né, em eficiência. E isso acontece em todos os elos, né? Naturalmente, a gente vê isso muito claramente na parte agrícola, mas a gente também vê na parte da distribuição, da armazenagem, nós vemos isso na industrialização, nós vemos isso em todos os aspectos, né? Que no fundo são vários elos, né? Que tem que estar sempre muito bem coordenados para gerar esses resultados. Então, com certeza, a gente vai continuar vendo o complexo soja, cadeia produtiva, investindo, buscando sempre as melhores tecnologias e os melhores processos para que a gente tenha produtos com qualidades cada vez melhores, né? E também aumentando a nossa participação no mercado internacional. Sem dúvida. Daniel, para a gente concluir, você espera que a gente vá encerrar aí 2021 com estoques muito ajustados, mais ajustados talvez do que terminamos 2020, o que pode carregar boas oportunidades também de mercado para a sojicultura brasileira em 2022? Olha, isso vai depender um pouco do desempenho tanto da exportação quanto da indústria ao longo desse ano. Por enquanto, a nossa projeção para o final de 2021 é de estoques em volume um pouco maiores do que nós vimos em 2020, ou seja, uma certa recuperação dos estoques de passagem, o que vai ajudar também para o planejamento de 2022. Agora, se a indústria crescer um pouco acima das nossas expectativas, ou a exportação, ou os dois, aí pode ser que esse estoque seja um pouco menor, mas ainda assim com bastante conforto para que a gente entre 2022 novamente como um ano positivo para o setor. E com certeza o que nós estamos observando aí nas últimas semanas é que a logística também já foi desafogada e a gente está começando a melhorar o nosso ritmo de embarques também para exportar a nossa soja, né, Daniel? Exatamente. Agora a safra já começou há algum tempo, né? Então, isso naturalmente está trazendo também uma normalidade para as exportações de soja, farelo, principalmente. Tá certo. Daniel, eu te agradeço muito por essas perspectivas detalhadas e principalmente positivas para a sojicultura e para todo o complexo soja aqui do Brasil. Muito bom saber que estamos caminhando para manter esse protagonismo, para manter a nossa liderança e o produtor levando isso também para outros elos da cadeia. É muito importante a gente trazer esse tipo de notícia no momento onde as informações já são tão pesadas e difíceis de serem repassadas em outros setores, né? A gente continua levando esperança e a própria soja, ela tem sido um combustível importante para a gente tentar olhar as coisas com olhos melhores daqui para frente, né? Obrigada. Eu que agradeço e a Biov fica à disposição. Muito obrigado. Obrigada. Até a próxima, Daniel. Um abraço para você. Bom trabalho.
Igualmente, obrigado. Tchau, Obrigada, tchau, tchau. Daniel Amaral, economista-chefe da ABIOV, Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, conosco nesta quarta-feira, aqui no Notícias Agrícolas. Como eu disse, a sojicultura, mais uma vez, entregando todos os resultados que se compromete a trazer para a economia do Brasil. Vou repetir esse número que eu acho que é importantíssimo. 45,2 bilhões de dólares deve ser a receita gerada pelas exportações do complexo soja, soja em grão, farelo e óleo, pelo Brasil em 2021. Esse número é determinante para que a gente veja a economia. Se não deslanchar, como ainda tem alguns obstáculos para ultrapassar, mas pelo menos para tentar continuar caminhando. Isso é determinante. Não só a sojicultura, mas todo o agronegócio brasileiro tem desempenhado um papel bastante importante para que isso aconteça. A soja lidera a pauta exportadora do Brasil. A gente vem ampliando a nossa penetração nos mercados externos de farelo e de óleo. Isso é muito importante também. É importante que a gente caminhe dessa forma e a gente vê, bem como disse o Daniel, todo esse dinheiro sendo empregado em mais investimento, em mais pesquisa, geração de empregos, e tudo isso reflete na economia nacional. E esse é o nosso papel, registrar isso e continuar acompanhando todas essas perspectivas e as suas confirmações. A gente fica por aqui com esse boletim, mas segue a nossa programação para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil.